大家好，我们正在直播，欢迎大家。Na verdade, a gente não está online. Sejam bem-vindos a todos. Na verdade, esse vídeo está sendo uma regravação da aula Mandarim Live número 33 que eu fiz no dia 21 de fevereiro. Então foi ontem, de hoje para ontem, eu estou regravando essa aula e estou publicando aqui. E o motivo foi porque o computador travou muito, a gente teve um problema de conexão, então não ficou claro para as pessoas e era uma live que eu tinha que mostrar muito. Como eu quero deixar essa live aqui permanente, então vale a pena regravar, porque a maioria das lives ela some uma semana. Então se você caiu aqui de paraquedas, estava procurando sobre o HSK e caiu nesse vídeo, como é que funciona aqui no Gurram Mandarim? Eu faço lives, a gente tem aulas toda sexta-feira às 15 horas. Então, no momento, a gente está fazendo live toda sexta-feira, uma aula de um assunto diverso sobre o mandarim. Uma aula de verdade, ela vai durar cerca de uma hora e meia. E a gente aprende mesmo muita coisa. Só que a maioria dessas lives, elas somem depois de uma semana. Então, elas ficam disponíveis na sexta até a próxima quinta-feira. Quando lembro, eu removo ela. E o que eu acho que é básico, que é essencial para o estudante que está começando a estudar mandarim, eu deixo ela fixa. Então, essa live é uma das que estão ficando fixas. Provavelmente você pode estar assistindo isso no futuro distante, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei. Mas, provavelmente, esse projeto continuará aí por bastante tempo. E se mudar, é só procurar informações aqui no canal. Para acompanhar essas lives, você precisa acompanhar Gurram Mandarim no Instagram, é uma das formas que você pode acompanhar, porque eu sempre estou mandando novidades no Stories, eu estou atualizando lá quando a gente estiver ao vivo aqui, eu mando notificação lá, mas nem sempre o Instagram mostra os Stories, as coisas para as pessoas. Então, uma forma de você não perder essas lives é se inscrevendo por e-mail. Aqui na descrição desse vídeo, a gente tem no YouTube um link para você se inscrever e botar seu e-mail, e aí sempre que a gente começa as lives, eu mando e-mail. E por e-mail também você recebe a lição de casa, você vai receber as informações extras. Às vezes eu passo uma lição aqui de casa para a pessoa participar, para fazer, praticar, e esse eu mando por e-mail. Mas mais prático ainda do que o e-mail é o Telegram. Tem um canal aqui do Telegram, onde eu falo diariamente, praticamente um dia sim, um dia não, eu coloco algum conteúdo lá extra, além da lição de casa, que é mais fácil publicar por lá, e você vai recebendo novidades, dicas, notícias, enfim, o que vem na minha cabeça sobre mandarim, eu atualizo lá a galera que está no Telegram. Então, esses são os avisos iniciais, o que você precisa saber para começar esse vídeo aqui, e que isso é uma gravação. Isso teve a aula online, eu tirei a aula online do ar, e agora a gente está com essa gravação sobre o HSK. Então, a gente vai aprender aqui tudo sobre o HSK e a gente vai fazer no final uma aula, um simulado do HSK, que para vocês verem, sentirem como é essa prova. Muita gente acha que é uma grande prova, na verdade é uma prova bem simples, bem menos intimidadora do que o TOEFL, por exemplo, do que a gente vê por aí. Então, a primeira coisa é o que é o HSK. O HSK, ou então ele também é conhecido como HSK. HSK é a sigla em inglês HSK. É uma das provas de proficiência de mandarim, do chinês. HSK significa Hanyu, é uma sigla do pinyin. Shuiping Kao Shi. Hanyu Shuiping Kao Shi. O que quer dizer isso aqui? Hanyu significa mandarim, chinês. Shuiping é nível, ou você pode interpretar como proficiência. E Kao Shi é prova. Então, Hanyu Shuiping Kao Shi é a prova de proficiência chinesa. Existem outras provas de chinês. Na verdade, eu conheço mais uma, que é o TOEFL. TOEFL, que a gente pode chamar assim em inglês, mas é Test of Chinese as Foreign Language. Então, esse TOEFL, Test of Chinese as Foreign Language, ele é aplicado pelo pessoal de Taiwan. Então, eu fiz essa prova daqui, tá? Eu nunca fiz o HSK, eu fiz essa prova daqui, que hoje a gente vai descobrir, as duas são quase a mesma coisa, mas hoje a gente vai descobrir o porquê que se faz essa prova, porquê que tem essa prova, para que usa. Então, quem aplica o HSK, que é o principal, mais realizado pelos alunos, que as pessoas mais testam, é o Instituto Rampan na China. Instituto Rampan, conhecido internacionalmente como Instituto Confúcio. Okay? Instituto Confúcio, ele é conhecido assim, ele se apresenta assim. Existem vários institutos
mundo afora, de vários países para promover a educação daquela língua estrangeira. Então tem o Instituto Goethe do alemão, tem a Aliança Francesa da França para você falar francês, e o Instituto Confúcio é esse do chinês. Ele vai ser financiado pelo governo chinês, os professores são pagos pelo governo chinês para de forma popularizar o idioma. Então você tem o Ministério da Educação da China, um braço desse é responsável, pode ser chamado uma secretaria, ele é responsável por desenvolver meios de que estrangeiros possam aprender mandarim, e eles criaram esse Instituto Confúcio, que aí você tem desde a área de desenvolvimento de materiais didáticos até quem aplica essa prova. Então, Instituto Confúcio do Brasil, eu vi aqui no site, tem, eu acredito que 12, eu posso estar enganado, ou dependendo de quando você assiste esse vídeo, tem mais Institutos Confúcio no Brasil. Mundo afora tem também vários. Se você não é brasileiro, eu vou mostrar aqui como você encontra o Instituto Confúcio para você fazer a prova. Eles normalmente são associados a uma universidade, que aí você tem vários alunos, vários estudantes querendo aprender chinês, logo, normalmente eles estão associados à universidade. Mas existem outros modos de você estudar chinês, cursando em escolas particulares, como a minha aqui, que fica em Salvador, ou na China mesmo, você tem não só cursos de idiomas dentro de universidades, como cursos de idiomas privados, e o Instituto Confúcio é apenas um dos meios, mas ele é o único lugar do mundo que faz o teste do HSK. Tá? Eles que são responsáveis, você não vai fazer o HSK em outro lugar senão promovido pelo Instituto Confúcio. A não ser que seja o TOEFL, que é o que o pessoal de Taiwan faz. Bom, para que serve o HSK? Para que serve o HSK? Muita gente pergunta isso, se vale a pena fazer, e a minha opinião é de que não, tá? E eu vou explicar por quê. Porque o HSK, ele não comprova a realidade do seu chinês. Muitas pessoas sabem falar chinês e não conseguem uma certa aprovação no HSK, e muita gente tira uma boa prova e não consegue falar. Na verdade, o HSK não tem só uma modalidade, você tem várias. Tem HSK para fala, inclusive exclusivamente para fala. Você tem o HSK para business, para negócios. Você tem um HSK de várias modalidades. A gente vai ver aqui, mas isso é só um papel, é um comprovante. E só quando você for exigido que eu recomendo que você faça isso. Então, quais são as situações que vale a pena você fazer o HSK? Para você estudar academicamente. Então, graduação, pós, incluindo mestrado, doutorado. Por quê? Porque esses lugares precisam de alguma comprovação de que você fala chinês e você consegue se comunicar, que você vai conseguir acompanhar as aulas. Então, se você quer estudar na China, tem várias formas de você entrar lá, desde você mesmo pagando a sua mensalidade, até bolsas que o governo dá, pagando tudo, você mora lá e tem custo zero. Você só paga a passagem e você fica lá por conta do governo recebendo a mesada. No caso, minha irmã está concluindo o mestrado nesse momento por essa bolsa. E aí, o mestrado, o doutorado, a graduação, dependendo de como seja, se ele for em inglês, se ele for em chinês, ele vai exigir um nível do HSK que você tenha para participar lá. Algumas faculdades exigem HSK 3, você tem que ter o comprovante do HSK 3 para ser aprovado nesse mestrado, no pós, qualquer coisa que seja, ou algumas exigem até o HSK 5. Então, entre 3 e 5 são os níveis mais exigidos para você acompanhar a aula. De novo, eu gosto de lembrar que isso não representa a realidade. É comum um aluno talvez conseguir acompanhar as aulas e não ter um HSK 5, por exemplo. Ele poderia, de certa forma, acompanhar se ele estiver acostumado com o sotaque do professor, se o professor auxilia ele com termos em inglês, não necessariamente dá a aula toda em inglês, mas ele consegue acompanhar. E, ao mesmo tempo, tem vezes que você tem o comprovante do teste exigido pela faculdade, eles exigem HSK 4, você vai lá com o HSK 4 aprovado e você acaba não conseguindo acompanhar as aulas. Isso é possível também, tá? Isso não é algo anormal de acontecer. E aí você pode ficar frustrado no sentido de que eu tenho o HSK 4, mas eu não estou conseguindo acompanhar as aulas. Isso é normal. Ele não condiz com a realidade e você não necessariamente tendo teste vai conseguir falar e entender. Por isso que eu não incentivo os alunos a fazerem o HSK. Porque às vezes você fica feliz com o resultado que você foi aprovado, que você já está lá no nível 3, 2, e
Quando você vai ver na prática, a pessoa realmente não consegue falar e ela pode ficar bem frustrada. No nível HSK5 e o HSK6, isso já condiz mais com a realidade, porque são níveis muito altos de chinês, então é quase que impossível uma pessoa conseguir ser aprovada no HSK5 e 6 e não conseguir se comunicar bem em chinês. Ok? Então, o outro motivo é que isso não é só um pré-requisito para você estudar na China, em alguns casos, como também é um diferencial para você conseguir bolsas. Diferencial. Então, mesmo que o curso seja em inglês, você vai fazer um mestrado todo em inglês, existe essa possibilidade, tá? Você é engenheiro da computação, você é biólogo, você é psicólogo e quer fazer um curso em inglês, lá uma pós-graduação, um doutorado, que o curso diz todo em inglês. Mas eles recomendam que você tenha o HSK, porque isso é um critério de desempate. Então, se você tem o HSK 1 ou 2, que seja, e uma pessoa que está concorrendo à sua vaga também não tem, eles vão dar prioridade para quem já fala chinês, para quem já está se estudando, porque o risco de um choque cultural é menor, essa pessoa já está familiarizada com a cultura chinesa de alguma forma, e ele tem interesse em estudar a cultura chinesa, em falar chinês. Então, essa pessoa que tem um HSK tem vantagem no critério de avaliação e eu recomendo que você tenha caso você vá estudar chinês. Para o mercado de trabalho, então, acadêmica. Para o mercado de trabalho, eu não recomendo. Por que eu não recomendo você fazer isso para o mercado de trabalho? Porque a maioria das empresas que lhe contratam, elas querem, na verdade, que você fale chinês. Elas não vão olhar se você fez o teste ou não. Eu já passei por entrevistas de emprego lá em Taiwan, várias empresas contratando brasileiros, na época eu recusei algumas ofertas, mas eu participava da entrevista já falando chinês. Eu chegava lá, cumprimentava as pessoas em chinês, as pessoas começavam a contar comigo e ali naquela hora ela já via a minha limitação, se eu conseguia acompanhar o que ela estava dizendo ou se não, em relação a termos técnicos do produto que ela vendia, do produto que ela fabricava. E aquilo ali ela já conseguia contornar. Ela falava, não, já está ótimo, o seu chinês já está bom, eu vou lhe ensinando as coisas aqui ao longo do trabalho. E ninguém exigia esse comprovante do HSK. Então, você se preocupar com isso, muita gente não tem o HSK na cidade que mora, então gastar uma viagem, pagar a taxa para ter esse certificado no currículo não vale tanto a pena, até porque ele tem um prazo de validade por 2 anos. Então, se você está pensando em estudar na China daqui a 2 anos, concluindo a graduação, você quer fazer uma bolsa de mestrado lá, vale a pena você se preparar para esse teste, pegar uma passagem, sair da sua cidade, ir para uma cidade que tem o centro do Instituto Confúcio, fazer a prova, porque você vai usar. Mas se você quer ter apenas que você fala chinês, não precisa disso, não precisa ter esse gasto, as pessoas não vão ligar muito para um pedaço de papel. E o que importa é você falar na prática. Então, antes de você conseguir fazer a prova, eu recomendo que você saiba falar essas coisas. E aí, o que é que tem? Um exemplo disso que eu estou com o guia aqui, tá? Eu estou com o roteiro da aula que eu fiz mais cedo, e agora eu estou não querendo fugir desse roteiro aqui, porque estava bem organizado. Então, um exemplo da prática é que a maioria dos meus alunos aqui, que são engenheiros, eles aprendem a se apresentar logo nos primeiros dias de aula, nos primeiros meses. Então, em 2 meses, a pessoa já sabe dizer o que ela faz, profissão. E engenheiro, em chinês, a gente fala 工程师, 工程师, primeiro tom. Então, 工程师 é engenheiro. E isso é classificado, essa palavra, pelo HSK, como nível 5. O HSK 5 é que vai ser cobrado nisso. Então, você vai fazer o HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4 e nunca vai aparecer a palavra engenheiro para você se comunicar, para mostrar que você sabe essa palavra, porque ele é classificado como HSK do nível 5. Só do nível 5 ou 6 em diante vai aparecer isso. Entretanto, se esse cara, se essa pessoa, se essa mulher, essa estudante que foi engenheiro, ela estuda chinês, provavelmente desde o 3º mês de estudo ela já vai estar entendendo quando as pessoas falam com Changshi. Então, isso não condiz com a realidade. Você pode saber se comunicar alguma coisa e não ser aprovado no teste. E não é com a realidade do aluno. Por isso que eu não gosto muito de se basear pelo HSK. Como achar o HSK e onde fazer? Eu fiquei devendo para a galera que estava na live um passo a passo que está no grupo do Telegram. No Telegram eu vou colocar lá os prints, como é que faz, mas isso foi porque a internet aqui não colaborou e agora eu vou compartilhar com vocês o site onde vocês podem ver isso. Então, aqui vocês podem acompanhar o site chinesetest.com, é o site oficial, Instituto Rampan, como eu falei, .cn, na verdade, não é .com. Então eu vou atualizar aqui só para vocês verem o site, onde é que cai.
Ele é todo em chinês, mas tem várias línguas aqui, vários idiomas que você pode navegar por ele. Então, eu vi aqui as notícias, as coisas, como navegar no site em chinês, mas a gente vai trocar aqui para inglês para facilitar para você que provavelmente não lê chinês. Como é que faz? Se você preferir espanhol, tem muita gente que não fala inglês também. Então aqui a gente tem todos os testes que o Instituto Confúcio faz, na verdade os principais, tem mais alguns de hoje, se eu não me engano. Então HSK é de proficiência, o HSKK é o para fala, o Business Chinese Test, aqui a gente tem para negócio, para medicina, enfim, são focados nesses passos. Você vai clicar aqui no HSK para você achar as informações sobre o seu teste, caso você queira fazer, você queira se planejar a fazer. Você tem aqui Home, você pode navegar por esse site. Para você fazer o agendamento, você precisa fazer um login aqui, né? Você precisa registrar, mas não precisa disso para consultar os testes. Então, centro de testes, você vai olhar aqui e aí ele vai pedir as informações para localizar um centro de teste para você. Então a gente coloca aqui América, o país Brasil. Você não precisa colocar um nome nenhum aqui de teste. Aqui a gente também não precisa especificar que tipo de teste seja, qual desse tipo de teste que você quer fazer. Eu quero que ele me mostre todos e os temas do teste. Ah, não, eu quero botar aqui o HSK, eu só quero saber do HSK. E aqui sim, ele mostra os 6 níveis, né? Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que ele mostre todos os testes quando vão acontecer. E também não quero selecionar nenhum mês aqui. Eu não estou pensando em fazer o teste em julho, não estou pensando em nenhum mês. Eu quero fazer o próximo, o teste mais próximo de acontecer possível. Vamos colocar aqui em procurar. E aqui sim está aparecendo todos os lugares que estão fazendo testes. Então a gente vê aqui, ó, tem um teste em São Paulo, esse daqui já é de Pernambuco, Rio de Janeiro, esse daqui, se eu não me engano, é em São Paulo também. Aí a gente tem Campinas, outro no Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém do Pará. A gente tem aqui vários lugares, outra página, Fortaleza e outro em São Paulo. Eles normalmente são associados e aqui que tipo de teste faz. Você seleciona a sua cidade, né, o seu centro. Deixa eu colocar aqui, eu vou voltar à página, pegar eu voltei e eu perdi todo os dados que eu tinha colocado lá. Então, vou fazer aqui rapidamente. É bom que você vê o passo de novo, o passo a passo. Eu vou colocar aqui nenhum desses, o HSK, todos os níveis, procurar. Eu voltei a página querendo voltar para cá, vou conseguir regredir para essa página daqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, aqui tem detalhes e vai mostrar os detalhes desse centro do Instituto Confúcio. Então, ele se localiza na Gávea, lá do Rio de Janeiro, e tem o telefone, o e-mail e as especificações. Aqui não tem nenhum teste para a gente se registrar. Deixa eu ver se... tem outra aba aqui. Vamos ver se pegou aqui em São Paulo. São Paulo deve ter teste o tempo todo acontecendo aqui. Na FAAP, vamos procurar aqui. Aqui ele já vai dizer, olha só, tem 2 testes para acontecer. Um em junho, 9 de junho, vão ter aqui 2 testes que você pode se registrar. Eu recomendo que você não registre por esse site, porque às vezes você tem uma falha de comunicação entre esse site aqui oficial e o Instituto Confúcio. Eu recomendo que você pegue esse telefone, esse e-mail, entre em contato antes e se registre direto com eles. Quanto custa isso daí? O preço pode variar entre 60 e 70 reais, se não me engano, até uns 250. Depende do nível que você está testando, mas eu não tenho os preços aqui exatos. Deixa eu voltar aqui para o texto. Então, você confere isso lá com o lugar, talvez esse preço pode variar. Eu não tenho essa informação aqui exata. E a outra coisa é que você não precisa acertar tudo do teste para ser aprovado. Então, você pode acertar aí. Cada teste tem primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, tem uma quantidade mínima de questões que você faz para ser aprovado. Ele segue um padrão diferente dos outros testes, que normalmente o TOEFL, o IELTS, que é do inglês, eles têm de 0 a alguma nota e vai lhe dar a sua nota. E algumas universidades cobram nota X para você ser aprovado. Enquanto no HSK, eles são 6 níveis, você tem que deduzir qual é o seu nível, você vai fazer um teste, e se você perder esse teste, perdeu o dinheiro, perdeu o comprovante, você não consegue. Então você tem que saber bem qual é o seu nível. Se você acha que você está no nível 3, faz um simulado antes, experimenta, vê quantas você acerta, para depois você fazer um teste. Então ele funciona um pouquinho diferente.
E você não precisa acertar tudo. Como eu falei, cada nível tem o seu especificação, quantas questões você precisa acertar. E quantas a gente precisa acertar, eu queria dizer que já é possível você fazer o HSK só com as aulas aqui do Gurram Mandarim. A gente está na live 33, isso quer dizer que passaram já 32 aulas aqui, e com o que a gente aprendeu até hoje, você já consegue fazer o teste sim, você já consegue ser aprovado. Na verdade, eu contei todas as palavras que apareciam do HSK nas nossas aulas, a gente ensinou mais coisas do que do HSK1, e eu encontrei aqui algumas palavras. Eu vou compartilhar com vocês a tabela do Excel que eu fiz, que é essa tabela daqui. Deixa eu ver. Aqui são as 150 palavras do HSK1 e eu preenchi ela de laranja, as palavras que a gente viu. Na verdade, as palavras que eu consegui encontrar reassistindo todas as aulas da 1 a 22. Tá? A gente tem a aula 25 liberada, tem a aula 32 e provavelmente quando você estiver vendo, se você estiver no futuro, vão ter mais aulas liberadas. Tem outras aulas que não estão liberadas, que a gente viu algumas coisas, mas eu não contei, eu não incluí essas palavras aqui. E as palavras que não estão inclusas são só 42 palavras. Então, das 150, a gente não viu 42. Pode ter visto, mas eu não tenho certeza. Eu fiz essa busca por palavras bem rapidamente. E aqui, passando para vocês as palavras que a gente não viu. Provavelmente, se você estuda chinês há um tempo, você já conhece. Espera aí que eu me perdi na tabela aqui. Vou encontrar, está dando um trabalho para carregar, mas achei. Então, aqui a gente tem papa, que é pai, Beizi, copo, Beijing, Pequim, 出租车 táxi, 打电话 telefonar, 电脑 computador, 电视 televisão, 电影 filme, 东西 coisa, 读 leitura, 儿子 filho, 饭店 hotel, 飞机 avião, 工作 trabalho, 和 é conjunção e 回 voltar, 叫 chamar, abrir, 开 看见 ver, encontrar, 了 é uma partícula para passado, mama mãe, 买 comprar, 没关系 nada não. A gente provavelmente já mencionou isso, mas é isso. As palavras que estão lá registradas. Mi fan, arroz. Minzi, nome. Não, é poder de possibilidade. Nian, ano. Nuer, filha. Shangdian, loja. Shuiguo, sui. Wei, xiang, xiang, né? Xiaojie, xie, ifu. Ishan, médico. Izi, cadeira. 中午 meio-dia, 住 morar e 桌子 mesa e 坐 sentar. Então, essas são as palavras que não estão inclusas nessas lições, que se vocês quiserem fazer o HSK, eu recomendo vocês estudarem e decorar essas palavras aqui. Quantas palavras são em cada teste do HSK? Eles recomendam, eu tenho uma tabela aqui, são 150 palavras para o módulo 1, mais 150 palavras novas no módulo 2, que eu fiz aqui. Eu juntei essas tabelas. Módulo 1, 150 palavras. Módulo 2, 150 palavras. Módulo 3, mais 300 palavras novas. Então, o tempo que você demora para aprender o módulo 3 pode ser quase o mesmo tempo que você demora para fazer o 1 e 2. E o HSK4, eles são mais 600 palavras novas. Aqui, ele é a mesma quantidade, o volume de palavras do HSK4. Ele é equivalente a 1, 2 e 3 juntos. E o HSK5 são 1.300 palavras. Lembrando que são palavras, não são ideogramas, tá? Muita gente acha que são 1.350 ideogramas, não são. Só para mostrar a vocês aqui, tem 3 palavras com o mesmo radical aqui, com o mesmo ideograma. Então a gente tem 学生, estudante, 学习, que é estudar, e 学校, escola. Então isso não são ideogramas, não são 150 ideogramas, são 150 palavras e elas podem ser formadas pelos mesmos ideogramas repetidos. Então, você só precisa aprender as palavras, não decorar os ideogramas. Tanto é que os ideogramas, no total, cerca de 5.000 é o que o nativo fala. Esses números não batem, eu já vi gente falando 2.000, 3.000 ideogramas, até 8.000. Mas o nativo deve falar em cerca de 4.000 ideogramas, entender de 1.000 ideogramas. E a boa notícia é que o HSK 1 e 2, ele não cobre ideograma, é só pinyin. Aqui, essas cores todas aqui, que vocês provavelmente devem estar se perguntando,
Esse é o lista de palavras do HSK1 e essas cores vermelhas é o que eu abordo no curso Gurram Mandarim com o meu módulo 1. Então, o módulo 1 ele inclui todas essas palavras aqui, mais as palavras que estão em vermelho no HSK2 e as palavras que estão inclusas aqui no HSK3. Lá na frente eu já não fiz essa seleção ainda. O módulo 2 do Gurram Mandarim está representado de azul. Então, o HSK2 ele é incluso quase aqui 70% pelo módulo 2, as palavras daqui. Ele complementa várias palavras no HSK1, que a gente não tinha abordado só pelo módulo 1, e um monte de palavras aqui do HSK3. Então, quando a gente chega, e o de amarelo está o módulo 3, mas eu ainda não terminei de completar esses quadradinhos aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu contei e são 70% do HSK3 já está completo se você leva em consideração o HSK1, ou o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Você aqui já faz bastante coisa só pelo curso Gurram Mandarim, tanto online como presencial. Isso é para vocês terem uma ideia. E no curso do Mandarim Live a gente incluiu um pouquinho menos de palavras, né? A gente aprendeu menos palavras aqui. Mas vamos lá então, começar o simulado. Deixa eu compartilhar a tela com o simulado aqui para vocês. Eu vou tirar o Excel, colocar o PDF e agora eu vou trazer o texto para cá. Então, o que é que acontece nesse simulado? A gente vai assistir, vai fazer a prova, não toda, vamos pegar algumas questões para vocês verem como é que resolve isso, como é que a gente faz essa prova, se prepara para ela. Então, ela tem aqui a capa da prova, você tem escrito em chinês, um monte de coisa, mas aqui são só instruções, tá? Você não vai precisar, no HSK1 e HSK2 não cobra ideograma, então isso já é mais uma coisa que facilita, ajuda as pessoas que estão começando no chinês e que você não precisa dominar inicialmente, se preocupar com eles. É por isso que o Gurram Mandarim ele nem ensina, nem foca tanto, não é que não ensina, a gente aprende a escrita desde o começo, mas a gente não foca na escrita, a gente foca em as pessoas conseguirem se comunicar na realidade. Logo, você não vai se preocupar com ideogramas no primeiro nível, no primeiro módulo. Então aqui, deixa eu ver, é o seguinte, vou voltar para o HSK, aqui. Aqui são 20 questões, habilidade de escuta, audição, que deve demorar em cerca de 15 minutos. E depois tem leitura, 20 questões, que deve durar em torno de 17 minutos. Aqui é para prestar atenção, Chui, né? HSK. E depois que terminar a habilidade de escutar, o teste de escutar, da audição, você vai ter 3 minutos para preencher o cartão resposta. E no total, a prova deve durar cerca de 40 minutos. E depois, no final, você tem ainda 5 minutos para preencher o que você precisa, os dados. Então aqui já começa a prova, ela é bem simples, bem direta. Isso você faz no local físico, isso é impresso, tá? Você vai ter esse papel, não é no computador não. E aqui, essa primeira questão, ele vai trazer o exemplo. Eu vou dar o áudio aqui para vocês escutarem em chinês, o áudio do HSK, esse simulado. Eu vou mandar um para vocês também no Telegram. Então, se você está vendo isso no futuro, dá uma busca lá no Telegram, vocês conseguem ver coisas que foram postadas antes, que vai ter um documento do HSK. Um outro simulado, não esse, o pessoal pediu para mandar um diferente, para que vocês possam praticar em casa. E se vocês procurarem na internet simulado do HSK em inglês, vocês vão achar mais dados, mais informações, vocês vão poder baixar alguns. Então, basicamente, voltando aqui, essa questão vai ser o seguinte. Você tem uma imagem, nessa imagem, a pessoa, representando alguma coisa, o áudio vai falar e você vai relacionar essa imagem com o áudio. Se tiver a ver, você marca verdadeiro. Se não tiver nada a ver, você marca falso. Então, o que eu recomendo é que vocês sempre peguem a informação antes, com que o chinês que vocês já conhecem, e se preparem para ouvir, porque às vezes o áudio tem um ruído, ele não está claro, ele tem um eco, e aí você não consegue entender direito o que a pessoa falou, a frase inteira, você consegue pegar algumas palavras no meio do caminho. Então, se bater com a palavra que você já sabe que você responde mais fácil. Então, é só um macete para você que esteja talvez nervoso na prova e não consiga escutar direito, porque essas perguntas também não têm contexto nenhum. Quando você fala na realidade, a pessoa aponta para você, a pessoa vê isso de perto, e na prova não. A pessoa vai soltar uma frase para você sem contexto nenhum, e se você não conseguir por acaso entender direito as palavras, ou você, mesmo que você conheça as palavras, você pode não entender e se dar mal assim na prova. Então aqui a primeira, uma pessoa sorrindo,
Aqui é uma pessoa lendo jornal, uma pessoa com um cachorro. Como é cachorro em chinês? Cachorro é go, go. Então, vamos ver se ele vai falar de go aqui nessa questão quando começar a prova. Porque ele está bebendo água, então, provavelmente, se for verdadeiro, vai ser shui. Se falar qualquer outra coisa, você simplesmente marca falso. Então, deixa eu pegar aqui o áudio. Vamos começar o áudio. Ela começa com a introdução aqui. Deixa eu dar o play. Tem essa musiquinha. Tá Ele repete. E esse é bem repetido sempre 2 vezes. Sejam bem-vindos ao teste do HSK. Eu vou pular aqui. No total tem 5 questões. Cada vez escuta 2 vezes. Cada questão escuta 2 vezes. Aqui. Ele falou, 很高兴. Será que essa pessoa corresponde com 很高兴? Se sim, nesse caso ele já tem a resposta aqui, por exemplo. Sim. Então, 高兴 quer dizer feliz em chinês. O segundo exemplo foi 看电影. 看电影. No caso, não vale, né? Não bate com isso. 看电影 é assistir um filme. Então, você vai botar falso aqui. É isso. 现在开始第一题。现在开始第一题. Começou a primeira questão. 一，他的猫. 他的猫. 他的猫。 Então, quem acompanha as aulas sabe que mal é gato. Então, não é isso aqui, é X. 2. 二， 吃东西. 吃东西。 吃东西. 吃 é comer. Então, você já sabe que essa imagem não tem nada a ver com comer. Falso também. 三， 3. 在商店里，在商店。在商店里。在商店里. Né? 商店é o quê? Comércio, loja. Aqui a gente está em 2 médicos analisando a radiografia, então nada a ver também. Falso. 四，再见， 4. 再见. Se a gente der um zoom aqui, a gente vê que as pessoas estão se despedindo. Esses dois estão dando tchau para esse garoto. 再见 é tchau. Então, verdadeiro. E por último, 5. Quinta 请 questão. 喝茶， 请喝茶. 请喝茶。 请喝茶. Bom, se você já sabe que chá, então tem a ver. Por favor, tome um chá, você vai colocar certo. Simples assim, o teste não tem nenhum segredo, nenhuma dificuldade. Pelo menos o primeiro e o segundo HSK. 第二部分, 一 segunda 共 parte. 5个题。 Cada questão também tem 听两 5. 次。 Isso é só instrução. Quando ela fala 开始, é que começa. 这是我的书， Agora ele vai falar uma frase e você vai escolher um dos 3 que tem a ver com o que ele falou. 这是我的书, livro. Então aqui você já pega. Se você não escutou Pinguó, o telefone Tianhua, provavelmente não é esse. Não são nenhum desses. Então, 6ª questão, 7ª questão, 8ª questão, 9ª questão e 现 10ª. 在开始第六题。 Agora começou a 6ª questão. Vamos lá? 六， Liu. 儿子爱吃米饭，儿子爱吃儿米饭. 子爱吃米饭。 Então, esse primeiro aqui não é mi fan. Esse daqui é mian. Esse aqui é mi fan. Então, o filho ama comer macarrão ou comer arroz. Mi fan. Então, é B. 7. 七，我喜欢这个电脑，我喜欢我喜欢这个电脑。 Quem lembra o que é 电脑? Você sabe o que é 电脑? Então, se você sabe, 电脑 está na letra A.
Aqui é máquina fotográfica, aqui 我 celular. 看见他买衣服了。我看见他买我衣服。看见他买衣服了。 Então, maifu, quem lembra o que é, quem sabe o que é? Esse aqui está lendo o jornal e comendo, esse aqui está cozinhando e aqui está voltando de compras. Ler jornal é 看报纸. Aqui seria 做菜, cozinhar, e aqui mai, alguma coisa, comprar. 苹果在桌子上。 Giro. Olha só. 苹果在桌子上。 Esse daqui pode confundir. Ele disse 苹果在桌子上. Tem uma lição aqui que eu ensino exatamente isso. Como é que fala? O livro está em algum lugar. Nesse caso, 苹果é maçã, então pode ser A ou B, sendo que você tem que saber o que é cadeira e o que é mesa. 北京一 Então, 年 nesse 中 caso é mesa. 有3个月很冷。 10. No 10, 北京一年中有3个月很冷。 aqui a gente está dizendo 北京一年中有3个月很冷. Em Pequim, dentro de um ano, tem 3 meses que é muito frio. Olha só, 3个月很冷. Você vai pegar uma palavra-chave, 冷, que é gelado, e vai selecionar aqui a imagem que 第 tem a 三 ver. 部分 Depois temos a terceira 一 situação, 共5个题， que no total 每 temos 题听 5 2次。 questões e cada um vai escutar 2 例 vezes. 如， Vai ter um diálogo e você vai associar essa imagem. 您好， Olha o exemplo. 很高兴认识你。你好，很高兴认识你. 你 Qual 好， dessas palavras, dessas Ni hao. imagens representam 很高 as 兴 pessoas se 认识 conhecendo? 你。 很高兴认识你 seria C. Ele já colocou aqui a resposta. Então você já elimina essa foto. Não precisa usar essa imagem. Vai ser as outras 5. Xi 11. 现在开始第11题。11上午去医院看同学的时候，上午你没买些水果？我买了不少。 Olha só. 11Xi 上午去医院看同学的时候，你没买些水果？我买了不少。 Então, quando foi ver os colegas à tarde, saiu, comprou frutas. Comprei, não foi poucas. Foi mais lá puxar. Então, qual é que representa a fruta aqui? Shuigor é letra E. 1212. 你是哪年来中国的？你是哪年来中国的？今年今年2009年。 Perguntando que ano a 你 pessoa 是 voltou. 哪年来中国的？我今年2009年。 Qual dessas figuras podem ser que as pessoas estão conversando sobre quando ela chegou da China? Se você não sabe, não se preocupa, deixa aí de lado e você pode esperar as outras perguntas para ajudar você a entender. 1313. 你的大狗叫什么名字？你的大叫狗多多。叫什么名字？多多是我的好朋友。 Nesse caso, ele está dizendo o nome do cachorro. Só pode ser a letra, a imagem que tem cachorro. 你的大狗叫什么名字？叫多多， Então, tchau, 多 Totô. 多是我的好朋友。 Letra D, aqui a imagem que tem o Totô. 14. 14李老师的女儿今年20岁了。李老师的女儿。她很漂亮。 14李老师的女儿今年20岁了。是，李她老师的很女儿漂亮。今年20岁. Então, está falando sobre a filha do professor Li, que tem 20 anos. Só pode ser essa imagem da garota aqui. É漂亮, falaram também. Então, por último, 15 15. 现在几点了？现在10几点点了？ 10分。 10点10分. Perguntou que horas são e 15 diz as horas. 现在几点了？ 10点10 Se 分。 você não entendeu aquela frase, aquela pergunta da anterior, da 12,
ela perguntava quanto tempo a pessoa está na China, e ele dizia quanto tempo ele vinha. Então, são essas duas pessoas conversando aqui, a letra F, só sobrou ela. Então, 第四 é 部 muito 分， simples a prova como ela é 一共 conduzida. 5 Eu 个 vou pausar 题。 aqui o áudio. Então, tem a última parte que, explicando rapidamente, vai ser agora um diálogo, como esse texto aqui que está escrito, ele vai falar um diálogo e vai acontecer uma pergunta sobre essa fala, o que é que aconteceu. Como esse aqui, 下午我去商店，我想买一些水果. Então, à tarde eu vou para a loja, para a feira, como você traduzir isso aqui, comprar algumas frutas. E aí a pessoa perguntou, 他下午去哪里? Aonde ela foi? Poderia vir pergunta como, 他去买什么? Foi comprar o quê? Então aqui tem 3 opções e você vai responder e aqui corresponde ao áudio. Então aqui tem 7块, 8块, 18块, que provavelmente é o preço de alguma coisa. Aqui tem outro local que a pessoa foi. Aqui tem 写字, 看电影, 打电话. Lembrando que às vezes, nesse tipo de pergunta, ele pode falar que Xiaoli, uma pessoa, não gosta de ver filme, ela gosta de ler livros. E aí ele vai perguntar o que é que Xiaoli gosta de fazer. Provavelmente essa é a parte mais difícil da prova. Depois você vai ter a parte de leitura, que é só corresponder o vocabulário com a imagem, vai repetir praticamente a mesma prova, só que é bem mais fácil. Se você conhece o pinyin, se você já conhece as palavras, eu acho que essa parte é mais fácil do que a audição. Então aqui a gente tem corresponder shui, isso aqui é leite, então não é, porque shui é água, e por aí vai. Então a parte de leitura é bem mais tranquila, você fazer essa correspondência, porém você não pode perder tempo aqui. Depois que você faz a parte de audição, você tem essa. Então aqui também você vai corresponder palavras que completam essa frase e faz sentido. Você vai fazer isso. E no final tem um gabarito aqui. Então não precisa mais de tantos detalhes, você pratica isso em casa, não adianta a gente fazer a prova toda aqui. E voltando aqui para a nossa tela, esse foi o Mandarim Live de hoje. Espero ter esclarecido tudo para vocês sobre o HSK. Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, pode me procurar lá no Instagram, guhanmandarim.com, Guhan Mandarim, você está falando do site, lá no Instagram, que eu respondo dúvidas para vocês. Lembrando que vai ter um simulado desse no Telegram para você praticar, e eu acho que valeu a pena ter gravado isso, foi mais direto, foi mais curto, em 42 minutos a gente conseguiu fechar esse simulado. Espero que vocês tenham boa prova do HSK, caso vocês queiram fazer. E estou disponível, semana que vem tem mais aula do Mandarim Live. Valeu? A gente se vê na próxima. 再见!